Olá, galera que segue aqui o Bate-Papo Estelar. Esse é um vídeo para mostrar a diferença entre as cartas de tarô da força e da justiça. A carta da força, eu vou usar o baralho para demonstrar, primeiramente, da Liz Green, feita também com uma outra escritora que eu nunca lembro o nome dela. Elas escreveram também um livro sobre mitos, tá? Esse é o tarô mitológico. A diferença aqui é que normalmente é uma mulher, esse tarô mitológico é um homem, tá? E a carta da justiça, que é aqui representada pela deusa Atena. Olha a coruja aqui do lado. Esses dois, você repara que essas duas cartas, ela não tem numeração, tá? E o tema de hoje é justamente falar por que algumas cartas da justiça leva o número 8 em alguns decks, em outros decks é o número 11, e porque a carta da força é o contrário. Isso segue uma escola. Existe a escola que seguiu o caminho, a escola francesa e a escola inglesa, digamos assim. A origem do tarô, ninguém sabe quando que se surgiu. O que pode se dizer e que é comprovado pelas pessoas que viajam até o Egito, que já estiveram no Egito, eu recebi essa informação de um amigo meu que foi para o Egito e que fez essa meditação. Os iniciados, aqueles que queriam ser iniciados, eles eram meio que trancados dentro de um lugar, dentro desse templo ou de uma pirâmide, e ali você tinha cartas do tarô esculpidas na parede. E aí aquele indivíduo permanecia em silêncio, observando todos aqueles significados existentes naquele arquétipo, naquele símbolo, naquele arcano, para poder entender do que se tratava. Muita gente fala que o tarô, na verdade, ele passou um tempo escondido, porque, como todo mundo sabe, as bruxas ou os bruxos, aqueles que detinham o conhecimento, eram queimados na fogueira porque era um conhecimento que não podia ser revelado. Também você pode dizer que para quem estuda a magia, que você pode encontrar alguns livros do Eliphas Levi, os livros da Helena Blavatsky, quando ela fundou a sociedade da Golden Dawn. Também tem aquela galera que naquela época se reuniu e criou alguns decks. Você tem um deck em preto e branco que é muito forte de ser trabalhado, que é o tarô da Golden Dawn. Você tem o tarô dos boêmios. O próprio Aleister Crowley criou todo um deck cheio de pequenos detalhes ali nas cartas. Então, requer um estudo profundo. O que a gente fala, o que eu normalmente recomendo, e foi o meu caminho, a partir do momento que eu tive acesso ao primeiro deck de tarô, que foi um tarô muito mágico, quer dizer, na verdade, o primeiro deck de tarô foi um tarô egípcio, que eu vou até mostrar aqui, eu comprei no jornaleiro, isso data da década de 80, tá, galera? 1980, ó, você vê, de papelão. Então eu comprei uma revistinha de papelão no jornaleiro, e nessa revistinha eram diversos fascículos sobre temas esotéricos, astrologia, tarô, numerologia, I Ching, e aí você destacava as cartas. Então as cartas são simples, entendeu? Mas foi o primeiro tarô que eu tive contato, que eu tive acesso, o tarô egípcio. Mas quem estuda o tarô egípcio sabe que você vai precisar estudar a mitologia egípcia e todos os símbolos que eles que são colocados, contidos nas cartas, tá? Aí depois disso, um segundo deck que eu trabalhei foi de um livro que se chama Madru, a História da Floresta, estilo Senhor dos Anéis. É um livro alemão, o nome original não sei, depois eu posso colocar depois nos dados. Mas quem acessa a minha conta aqui do Instagram, logo meus primeiros IGTVs eu mencionei os livros que eu estudei e onde tem as fontes de tudo que eu leio até agora, seja a Rachel Pollack, a Mary Greer, também tem uns outros autores americanos. Voltando nesse mini baralho, olha que minúsculo. Isso daqui, ó, a palma da minha mão, olha como é que cabe isso.
tá? Isso é uma história, são árvores. Olha a carta da Imperatriz. E esse foi o segundo tarô que eu trabalhei. E aí, cadê as cartas da Justiça? Não sei onde é que foram parar as cartas da Justiça. Ah, tá aqui. Por último, foi mal, galera. Você tem a carta da Justiça, que é a Árvore do Carvalho, que é uma árvore tida como muito forte. Repara que aqui, além da letra hebraica, você tem o símbolo de Câncer. Aqui. E você tem a carta da Força, que é Junípero. Para quem trabalha com aromaterapia, tem mais acesso agora a essa informação, que o Junípero, ele trabalha essa força. Mas esse pequeno tarô, ele está no contexto do livro. Então você compra o livro, lê a história e depois tem um tarô para complementar. O que eu separei para vocês terem acesso, para não ficar também um vídeo muito longo, o que a gente vai lembrar? Você tem 2 números, você tem o número 8 e o número 11. Você também pode complementar o estudo do tarô, você vai sempre, não vai parar só, o que tem ali na carta do tarô? Tem números, ok, eu vou procurar estudar o que há por trás da numerologia pitagórica. Eu vou procurar estudar as cores, o simbolismo das cores, quais cores que estão naquela carta, quais os desenhos, existem animais na carta ou não existem, é um animal sagrado, não é um animal sagrado. Então você parte do princípio, por exemplo, de um tarô, de um deck bem simples, um clássico, um tarô de Marsella. Você aprende o simbolismo do que está ali no simples e depois, eventualmente, você busca um deck que conversa com você, porque você precisa realmente conversar e dialogar com o tarô. É um processo de um ciclo de lua, um ciclo completo de lua, lua nova, lua crescente, lua cheia e lua minguante. Você tem 28 dias. Nós, mulheres, a gente tem esse ciclo lunar dentro da gente. Então, você passa a trazer esse ciclo também para você. Se você não é mulher, se você é um homem e gosta desses estudos esotéricos, completa 28 dias com aquele todo dia, o tarô contigo, para que ele possa ter acesso à sua energia. Busca um cristal de quartzo simples, quartzo transparente, quartzo branco, ou trabalha aquela obsidiana floco de neve, que é bem legal para você ter junto do seu tarô. Embrulha ele num tecido escuro ou um tecido que você goste, porque muitas vezes não adianta a gente impor regras, você precisa se sentir à vontade. O que conversa? Você conversa com o quê? Você é alérgico a incenso, então você vai fazer um spray com álcool de cereais e óleos essenciais. Você não entende nada de óleos essenciais, não tem acesso, você só tem incenso, tudo bem. Você não tem incenso, você vai trabalhar com ervas secas, compra lá na feira uma alfazema, um alecrim, um manjericão, bota de cabeça para baixo, deixa ressecar e depois você trabalha com eles. Você gosta de sálvia, gosta de palo santo, enfim, não existe proibição. Existem indicativos e sugestões que você pode usar para que essa energia toda trabalhe ao seu favor e você consiga absorver esse conhecimento. Então eu separei aqui no tarô egípcio, você pode ter o tarô que for. Eu estou com aquele de pequenininho de jornal que eu falei para vocês, que eu comprei no jornaleiro há muito tempo atrás, mas que é fiel ao original. Você vê a carta número 8, você vê aqui quem que é a deusa que aparece nas cartas da justiça, a deusa Mate. A deusa Mate, ela pegava o coração do morto, colocava numa balança e equilibrava com uma pena. Se as balanças ficassem equilibradas, aquela pessoa podia ter acesso para o outro mundo. Agora, digamos, a pessoa foi uma pessoa cruel, fez tudo errado, o que aconteceu com esse coração? Esse coração pendia para baixo, a pena ia lá para cima. Então essa pessoa estava condenada, não tinha acesso ao outro mundo. E aí você vai estudar sobre a deusa Mate, tá? Essa carta, esse tarô também eu comprei num sebo, acho que é o antigo tarô egípcio. Atrás é bem legal, ele tem todos os símbolos, tá? O escaravelho, os pássaros. Ele é preto, branco e dourado, ele só tem os arcanos maiores.
Já esse daqui, o nome dele é Egyptian Tarot. Eu já vi 2 edições dele. De novo você vê a deusa Mate. E aqui você tem as associações que ele colocou do Saturno. E Saturno é quem rege o signo de Capricórnio. Saturno, por que o Saturno está associado com a carta número 8? Na numerologia, ele é associado ao número 8. E Saturno não é o senhor do karma? Não é ele que fala pra gente assim, olha as suas responsabilidades? Então é apropriado quando você vê que o Saturno está ligado à carta da justiça com a numeração de número 8. Além disso, eu tenho esse outro tarô que segue o Egito, é o Ibis Tarot, muito mais colorido. Porém, você percebe que aqui tem diferenças. Você tem a Vênus e você tem Câncer. Eu não tive acesso ao livro grande do escritor ou do autor desse deck. Eu só tive acesso ao livreto que veio junto com o tarô, e o livreto não diz muita coisa. Atrás desse deck é bem legal, ó. É Thoth, o deus da escrita. Em contrapartida, você tem a carta de número 11, que é a coragem, a força. E você tem muitas vezes, aqui você tem a dama colocando a mão bem dentro da boca do leão. Aquele deck que eu falei, que é antigo, preto e branco, você tem um caminhante, ou ele está caminhando lado a lado com o leão, ou ele está pisando em cima dele. Porém, simples, não tem muita informação além disso. No Egyptian Tarot, tarô egípcio, você tem já um leão negro, tá? E esse leão negro você tem aqui o símbolo do sol. Só que tá Áries. O que acontece, além também das letras gregas? Essa carta, tradicionalmente, o pessoal associa ao signo de leão. O leão rege o coração, tá? E quem que é o regente do signo de leão é o sol. O sol que rege o leão. Não me pergunta por que Áries está aqui. Talvez esse ímpeto ariano de querer ditar as ordens. Esse tarô também tem uma parte de trás bem legal, o escaravelho, a cruzanque, tá? No Ibis Tarô, você vê, eu falei daquela outra carta que tinha o Sol em Áries, mas aqui ele já associa essa carta com o planeta Marte e todo esse vermelho ao redor. Aqui no caso ela só segura a boca do leão, mas o leão está bem domado. Então essas cartas vão dar força, você vai ter variação entre a mão na boca, a mão na cabeça, a mão segurando, enfim. Você precisa, como que eu posso dizer, né, que você precisa? É como se fosse uma sugestão assim, observa os seus instintos mais naturais, observa aquela reação instantânea quando você não pensa, que é o seu lado animal que está sendo simbolizado por um leão, e você precisa domar esse lado animal, porque se você agir de forma animalesca, você vai ter péssimos resultados. Porém, o movimento de você parar, respirar e levar do seu lado animal, digamos, de um lado chakra básico, subir até o centro do coração e elevar para sua mente, para que você possa agir com a razão, racionalmente ou intelectualmente, e não colocando tanta emoção, colocando mais a razão, pode ser uma das sugestões de interpretação da carta da força. A força também fala de paixão, a força também fala de coragem, a força também fala de colocar o seu brilho. Quando a gente observa o que é o leão, o rei dos animais, o leão ele ruge, ele coloca ele imposta uma realeza. Então você precisa colocar tudo isso junto. Como que eu vou colocar o significado desse jeito, daquele jeito, do outro jeito? Como que tudo isso está ilustrado, demonstrado no tarô que eu uso? E qual a forma de traduzir tudo isso numa interpretação para as pessoas? Existe carta positiva e negativa? Sim, se ela estiver invertida ou não. Eu não trabalho com as invertidas, mas eu procuro ler o conjunto da obra, ou oferecer para a pessoa que está buscando uma consulta, falar para a pessoa, no positivo pode estar acontecendo isso e no negativo está acontecendo ali. Existe um outro tarô que também leva a justiça com número 8 e a força com o número 11, que é o tarô cósmico. Aqui você tem os luminares, o Sol e a Lua, que são os opostos simbolizados
pelo yin yang, e você vê também aqui, é sempre, muitas vezes a balança está aparecendo, tá? A balança vai sempre aparecer. E o olhar da mulher, ela olha tudo a partir dos olhos. É diferente de algumas cartas que você vê um olho superior. Tem o deck da Barbara Walker, que vocês vão ver que existe um olho em cima da pessoa. Agora, aqui, eu não entendi o que o autor do baralho quis propor. Eu não tenho acesso, não tive acesso a esse livro, somente ao baralho. Na cabeça do leão está um tridente de Shiva. Shiva fala da destruição, da morte, do renascimento. A menina, ou a mulher, está usando um tecido, como se fosse uma camiseta, um vestido, mas não é propriamente um leão. Perceba que ela está rodeada de flores aqui. Ela também usa uma tiara. Tem o sol por trás dela, ó. Associação do leão com o símbolo do sol. E aí você tem a liberdade também de criar e de dizer o que você pensa dessas cartas. Repara, gente, que eu tô com as cartas todas no colo. Eu tenho uma coleção que eu comprei da revista Alto Astral. Quem gosta de jornaleiro, que vai no jornaleiro e vê quais são as novidades, às vezes tem, né? Toda virada de ano tinha aquelas revistas, previsões para ano tal, ganhe de brinde. Eu sempre colecionava. Aí você tem aqui a justiça, que é número 8, só que aparece, como a gente fala, a justiça é cega, tá? Eu acho que essa criação é nacional, é aqui do Brasil. E a força é um urso e não um leão. Aí foi da criatividade do autor. Eu não sei que tarô é esse, não sei, eu só sei que eu colecionei e não guardei a revistinha. E existe também uma outra dessas que também foi da revista Alto Astral. Aquela pessoa que cresceu indo para o jornaleiro porque não tinha internet e as bibliotecas não tinham livros de tarô porque era meio que escondido, só tinha que falar com os amigos. Eu só fui ter acesso realmente a vários estudos quando eu fui morar fora, e depois, hoje em dia com a internet, gente, é maravilhoso a internet. Imagina uma pessoa que não tinha internet para poder aprender tudo isso, tinha que rebolar. E era também uma coisa muito... tinha um preconceito, entendeu? Tinha, você vê, eu cresci e falava pra minha mãe, eu vou trabalhar com isso, que isso? Não vai ser uma riponga não. Então, existia todo um estigma por trás de quem tinha acesso a esses ensinamentos, como se nós fôssemos realmente bruxos. Esse outro, que também é muito colorido, que é dessa coleção Alto Astral, não faço ideia, gente. Mas ele dá uma opção. Essas cartinhas, na verdade, para quem gosta de colecionar, é bacana, porque você tem outras formas de você enxergar o que o deck foi construído. Eu vou mostrar um clássico, que aí eu não tenho mais, como eu falei, o tarô de Marcélia eu dei para um amigo, mas eu tenho um livro que tem as imagens quando eu uso para dar aula. No momento está encaixotado. O que eu acho legal, assim, eu consegui um acesso micro. Olha de novo, ó, a palma da minha mão, aqui. Essa é uma miniatura, tá? Desse deck, que ele é maior, que é o... Vamos pelo número 8. Oswald Wirth. Ele é da mesma... ele é um pouco depois do tarô de Marcélia, mas ele tem o dourado na parte de trás e muito mais cores. Perceba que além do tradicional amarelo, vermelho, branco, ele acrescenta o verde. Também tem marrom, ó, marrom para simbolizar as diferenças dos pilares e as letras hebraicas. Essa é a carta da justiça. Essa é a carta da força. Olha, perceba a diferença do olhar, do rosto sereno da donzela e do olho esganado, como é que fala? O olho virado, sei lá, até esqueci o adjetivo, do leão. Esse é um tarô clássico antigo. Aí eu separei aquele pessoal que eu falei lá das antigas, do tarô da Golden Dawn. Olha só que tarô forte, tá? Ele é em preto e branco. Eu ganhei de um amigo, ainda morava em Hong Kong. Ele é cheio de detalhes. Perceba que aqui ele usa o nó do norte da lua. O nó do norte fala nesta encarnação nós precisamos ir numa direção oposta do que a gente se acostumou em vidas passadas.
Você vai ler o mapa de astrologia kármica, ele é muito importante. Inclusive na astrologia moderna, você vai olhar para o Nó do Norte para saber o que você veio fazer nesta encarnação, tá? Aqui também, ela puxa o leão pelos cabelos, pela juba, lá de cima da cabeça. Só que ao invés de uma espada, você tem uma taça aqui. O nome dessa carta é Filha da Espada Flamejante. Mas não é uma espada. E não sei se vocês conseguem perceber, aqui existe o símbolo do planeta Saturno. O planeta que está ligado com karma. É o mesmo deck. Perceba que o planeta Saturno, ele volta a aparecer aqui. Aí ele volta a aparecer na carta da Justiça. Muito legal aqui o símbolo do zodíaco, da Libra, da balança. Vênus, que é regente uma das regentes de Libra, porque Vênus rege Libra, Vênus rege Touro. Saturno, senhor do karma, e o símbolo do Yin e Yang. Esse é um tarô bem forte. Outro tarô forte que todo mundo conhece, que é o do Aleister Crowley, e nem sempre as pessoas conseguem desvendar todos os mistérios. Isso daqui também é válido você ter um livro que vai te explicar cada carta em detalhe. Esta daqui é mais popular. E você vê, ele dá o nome das cartas. A carta da força significa lust. Lust é tipo paixão, tesão. E esse daqui é ajuste, adjustment. E você tem aqui, ele dá o signo, tá? Leão. E aqui, Libra. Então, vale você ter sempre um material em paralelo, além do que você está estudando de tarô. Esse outro é o tarô dos boêmios. O tarô dos boêmios, bem simples, ó. Só existe as letras hebraicas. Mas é super colorido. Também não tenho... Eu comprei esse tarô, não tinha... Eu tenho o livro dele, mas há muito tempo, não me recordo por que ela... A donzela se apresenta com um seio coberto e um seio descoberto.